Você já se deitou exausto, fechou os olhos e mesmo assim não conseguiu encontrar descanso. Já rolou de um lado para o outro, com a mente cheia, o coração acelerado, a alma inquieta, e o sono simplesmente não veio. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja aqui exatamente porque precisa desesperadamente de paz. Se você está cansado, sentindo o peso do mundo hoje, saiba que você não está sozinho. Sua luta contra a insônia, contra essa ansiedade que rouba a noite, é uma luta que muitos de nós, em algum momento da vida adulta, travamos. É um peso que se acumula, dia após dia, até que a hora de dormir, que deveria ser um refúgio, se torna um campo de batalha. É ali, no silêncio do quarto, que os medos se agigantam, as contas se multiplicam, e as mágoas do passado voltam a gritar. E se eu te dissesse que você vai encontrar o alívio profundo em apenas 3, você já se deitou exausto, fechou os olhos e mesmo assim não conseguiu encontrar descanso. Já rolou de um lado para o outro, com a mente cheia, o coração acelerado, a alma inquieta, e o sono simplesmente não veio. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja aqui exatamente porque precisa desesperadamente de paz. Se você está cansado, sentindo o peso do mundo hoje, saiba que você não está sozinho. Sua luta contra a insônia, contra essa ansiedade que rouba a noite, é uma luta que muitos de nós, em algum momento da vida adulta, travamos. É um peso que se acumula, dia após dia, até que a hora de dormir, que deveria ser um refúgio, se torna um campo de batalha. É ali, no silêncio do quarto, que os medos se agigantam, as contas se multiplicam, e as mágoas do passado voltam a gritar. E se eu te dissesse que você vai encontrar o alívio profundo em apenas 3 minutos de oração? Não por mágica, mas por um ato de rendição total. O milagre que buscamos não está em truques de relaxamento, mas em uma chave espiritual escondida nas Escrituras. Uma verdade que pode silenciar seus pensamentos, acalmar sua alma e fazer com que você finalmente descanse no colo de Jesus. Este vídeo não é só uma oração. É uma experiência, uma travessia. Do caos para a paz, da ansiedade para o descanso, da inquietação para o porto seguro da fé. Jesus te espera. Ele conhece o tipo de cansaço que impede o sono. Não é apenas o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma, sobrecarregada por tentar resolver o que só o céu pode curar. Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11h28. Essas palavras não são uma proposta filosófica. São uma convocação divina, um resgate para o coração ferido. Ele não fala com quem tem tudo resolvido, ele fala com você. O descanso que vem do alto não é o mesmo que o mundo oferece. O mundo oferece distração, cansaço disfarçado de prazer. Jesus oferece alívio real. Porque quem não dorme em paz está preso em uma cela invisível de ansiedade, medo ou culpa. O que Jesus está dizendo é simples: pare de carregar sozinho. Deixe comigo. Ele não está pedindo para você resolver. Ele está pedindo para você entregar. Se você quer que este conteúdo e esta paz continuem chegando à sua vida, é simples: inscreva-se e ative o sino. É o seu sim para a continuidade da bênção. A insônia pode ser um sintoma de uma alma inquieta, de uma consciência pesada, de um coração ferido. Por mais que existam causas físicas legítimas, há uma dimensão espiritual nesse fenômeno que não pode ser ignorada. Jesus, ao dizer, "Vinde a mim", estava oferecendo cura, libertação, descanso. Você já tentou entregar tudo nas mãos dele? Já tentou orar, abrir o coração, chorar, confessar, entregar os pensamentos que não param de martelar na sua cabeça? O descanso não é uma técnica. É um lugar. E esse lugar é o colo de Jesus. A chave para esse milagre em 3 minutos é o que chamamos de os 3 atos de entrega. O primeiro ato é a aceitação. O cansaço que você sente hoje pode não ser um castigo, mas uma parada obrigatória que sua alma exigiu. Foi Deus quem nos ensinou que o descanso é sagrado. Em Gênesis 2:02, o próprio Criador descansou. Não porque estava esgotado, mas para estabelecer um princípio: nós não fomos feitos para produzir sem parar. Fomos feitos para o repouso e para a contemplação. Aceitar é dizer: eu tenho limites. Meu corpo e minha alma são finitos, mas o meu Deus não é. A sua biologia responde à sua espiritualidade. Seu corpo escuta tudo que sua alma sussurra. Se sua alma estiver gritando de medo ou culpa, seu corpo não vai dormir. Você não quer que esta chama se apague amanhã. O descanso não é um evento único, é um hábito que se cultiva. Se você deseja continuar crescendo na fé, no silêncio e na entrega, é vital inscrever-se. Desta forma,
Você se compromete com o seu crescimento e garante que não perderá a próxima palavra que o Senhor tem para você. O segundo ato é a vigilância dos santos. Se você está se sentindo fraco, exausto, sem rumo, saiba, até os maiores heróis da fé passaram por isso. Elias, depois de enfrentar 450 profetas, correu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele estava no ápice do esgotamento espiritual e emocional. 1 Reis 19, 4, 5. Mas Deus não o julgou por estar cansado. Ele o deixou dormir. E quando Elias acordou, havia pão assado e água ao seu lado, providenciados por um anjo. O que Elias mais precisava naquele momento não era de uma palavra, mas de descanso e sustento. Deus te deixa descansar. Ele cuida de você em silêncio, na hora certa, ele enviará o sustento. É no sono da rendição que o céu trabalha, preparando o pão e a água para a sua jornada de amanhã. Elias só ouviu a voz de Deus, o sussurro suave, depois de repousar. Talvez seja isso que falta para você ouvir a direção de Deus. Você está tão agitado que o sussurro dele está sendo abafado. Mas se você descansar, o sussurro virá. Se você sente que seu cansaço é mais espiritual do que físico, comente agora com fé: Senhor, eu confio em Ti para descansar. Deixe também o seu like no vídeo, e entenda, você está sendo instrumento de Deus para libertar outras almas que também não conseguem dormir. Você está espalhando o alívio. O terceiro ato de entrega, que é o mais poderoso e que ativa o milagre do sono, é a confiança inabalável. Pense em São Pedro, o homem de temperamento forte. Ele estava preso, acorrentado entre dois soldados, trancado em uma cela, na véspera de sua provável execução. O que fez Pedro? Ele dormia. Atos 12:07 descreve que um anjo precisou tocá-lo para acordá-lo de um sono tão profundo. O ambiente de opressão, o peso das correntes, o medo do julgamento, nada disso impediu Pedro de descansar. Sabe por quê? Porque ele não tinha controle sobre o amanhã, mas tinha a certeza de que sua vida estava nas mãos do Mestre. O sono, neste caso, foi um ato de fé. Quando você deita e dorme, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti para cuidar da minha vida enquanto eu nada posso fazer. Quantos de nós, em situações muito menores que a de Pedro, já perdemos o sono? Gastamos noites tentando resolver com ansiedade o que só se resolve com oração. As correntes que nos prendem são invisíveis: o medo do amanhã, a angústia do presente, as dores do passado. Pedro estava preso fisicamente, mas livre espiritualmente. Esta é a diferença entre o sono do mundo e o descanso dos céus. Enquanto muitos dormem por exaustão, Pedro dormia por confiança. E o mais belo dessa história é que o anjo liberta Pedro, as correntes caem, e as portas se abrem só depois do descanso, só depois do sono da fé. Há livramentos que só acontecem depois que você descansa em Deus. Há correntes que só caem quando você para de se debater e começa a dormir no colo de Jesus. O sono é uma arma espiritual. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele ataca justamente quando você deita, quando está mais vulnerável. O diabo tenta roubar sua paz, pois sabe que um filho de Deus fortalecido e renovado no descanso é uma ameaça ao reino das trevas. Mas a promessa é clara: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Essa é a promessa mais doce das Escrituras. Não é apenas sobre dormir, é sobre deitar-se em paz, adormecer sem opressão, sem vozes na mente. Essa porta só se abre para quem entende que a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Davi escreveu isso cercado de inimigos, mas ele não se deitava sobre a segurança das circunstâncias. Ele se deitava sobre a fidelidade de Deus. Não importa quem está lá fora, se Deus está aqui dentro. Davi sabia que o Senhor vela por você. Ele não fecha os olhos, não se distrai. Enquanto você dorme, Ele guarda, Ele sustenta, Ele livra. E se Ele está acordado cuidando de tudo, por que você deveria ficar? Essa é a chave para dormir em paz, confiança absoluta no descanso que vem do alto. Se você quer ativar essa confiança de Pedro, comente agora: Senhor, mesmo acorrentado, eu confio em Ti. Este comentário é um ato de guerra espiritual. É você declarando: eu não vou mais perder o sono por aquilo que já está nas mãos do Senhor. Aproveite e compartilhe este vídeo com um amigo que você sabe que está debaixo de correntes de ansiedade. Você estará sendo um instrumento de libertação. O Evangelho nos revela que a paz de Jesus não é inércia, mas uma força ativa, uma serenidade que resiste ao caos. E o exemplo máximo dessa paz, desse repouso no meio da tribulação, é a cena da tormenta no mar.
Você já enfrentou uma tempestade quando tudo o que precisava era paz? Os discípulos viveram isso. E o que torna essa história ainda mais profunda é que Jesus estava dormindo. Sim, o Mestre, o Salvador, dormia tranquilamente no barco, enquanto as ondas ameaçavam virar tudo. Marcos 4:37. Como Jesus pôde dormir no meio de uma tormenta? Será que ele não se importava? O segredo é que Jesus não dormia por descaso, ele dormia por confiança plena no Pai. A presença do caos não significava ausência de controle. A tempestade não anulava o plano. O barco não afundaria com ele dentro. Isso precisa ressoar em seu espírito. O barco da sua vida pode estar sendo sacudido, mas ele não vai afundar porque Jesus está dentro dele. Ele está calmo, em paz, dormindo, não porque não se importa, mas porque ele já decretou o final da viagem. Passemos para o outro lado. Se ele disse que vocês vão passar, vocês vão passar. A tempestade pode atrasar, pode amedrontar, mas não pode impedir. Quando os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a mesma pergunta que gritamos em nossas noites, Senhor, o Senhor está dormindo enquanto tudo desmorona. Mas Jesus se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar, e depois, perguntou, por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé. Aqui está a lição, o medo nasce quando esquecemos quem está no barco. Eles tinham Jesus, mas estavam mais conscientes da tempestade do que da sua presença. Quantas noites perdemos olhando para os ventos, sem perceber que Jesus está ali, te ensinando a confiar? Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a dormir como Jesus. Dormir mesmo quando o céu está escuro, mesmo quando tudo parece incerto. Se ele não está preocupado, por que você está? Se ele está em paz, é porque tudo está dentro do plano. E essa paz do Mestre também nos leva ao Getsêmani, o jardim onde a batalha foi travada em oração. O Getsêmani foi o palco da angústia mais profunda de Jesus. Ali, ele enfrentou uma luta intensa, silenciosa, entre a carne que sente dor e o espírito que se submete à vontade do Pai. Ele levou Pedro, Tiago e João e lhes pediu algo simples, ficai aqui e vigiai comigo, Mateus 26:2-40. Mas o que aconteceu? Eles dormiram. Não era o sono da fé, como no barco, era o sono da fraqueza, da exaustão. Jesus, no seu momento de maior luta, suou gotas de sangue, mas orou. Os discípulos dormiram, quando acordaram, tudo já havia acontecido. Há momentos em que dormir é um risco, quando você deveria estar orando, vigiando, discernindo. Se você está enfrentando uma batalha decisiva em sua vida, talvez sua insônia não seja um ataque, mas um chamado ao seu próprio Getsêmani, um chamado à entrega e à oração profunda. O sono precisa ser espiritual. Há um tempo para descansar e há um tempo para vigiar em oração. Quem vence no Getsêmani vence no Calvário. Além disso, a rica tradição católica nos aponta um modelo de descanso na incerteza, São José. Ele é o homem do silêncio, da obediência no escuro. José não buscou respostas na agitação. Ele as recebeu em sonhos, no sono da confiança. Quando soube da gravidez de Maria e pensou em deixá-la secretamente, um anjo lhe apareceu em sonho, Mateus 1:20. Quando Herodes buscou matar o menino Jesus, o alerta veio em sonho, na noite, Mateus 2:13. Quando foi seguro voltar para Israel, a direção veio novamente em sonho, Mateus 2:19. O sono de São José era um portal de comunicação divina. Ele é o modelo para quem busca a vontade de Deus em momentos de incerteza, luto ou crise. Ele nos ensina, quando você não sabe o que fazer, não se agite. Entregue sua inquietude e durma. Durma como quem confia que o céu está trabalhando em silêncio e te enviará a direção no momento exato, talvez através de um sonho ou de uma paz inesperada ao acordar. Se o seu coração está angustiado, se as noites estão pesadas, lembre-se de São José. Não durma antes de orar, mas durma na certeza de que a oração já está sendo respondida. Comente agora como um ato de entrega: Senhor, me desperta para vigiar contigo e me ensina a descansar como São José. Este é um pedido duplo, por vigilância na hora da luta e por paz na hora da entrega. E se esta palavra de fé está te alcançando, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você se junta a esta corrente de fé, garantindo que você e muitos outros tenham acesso constante a este porto seguro espiritual. O poder do sono consagrado se manifesta também na linguagem dos sonhos. Enquanto muitos veem os sonhos apenas como reflexos da mente ou do estresse do dia, a Bíblia revela algo muito mais profundo: os sonhos podem ser mensagens do céu. Jó 33:14-16 afirma: Antes, Deus fala uma e duas vezes,
porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. O que essa passagem nos mostra é que Deus escolhe o momento do sono, quando estamos mais vulneráveis, mais silenciosos, para nos instruir. Sim, há direções divinas que você só vai receber dormindo. Desde o início, Deus usou os sonhos para guiar destinos e cumprir propósitos eternos. Lembre-se do patriarca José, o filho de Jacó. Foi através de sonhos que Deus revelou seu chamado. Sonhos que causaram inveja, mas que se cumpriram em glória. Pense em Daniel, o jovem cativo na Babilônia, que recebeu visões e profecias complexas enquanto repousava. O que todos esses exemplos têm em comum? Deus usa a linguagem dos sonhos para alertar, proteger e revelar o futuro. E se você tem desprezado seus sonhos, talvez esteja perdendo mensagens importantes. Mas para que os sonhos se tornem portais divinos, o seu sono precisa ser consagrado. Você precisa dormir em paz, não contaminado por medos, distrações impuras ou influências mundanas. É por isso que o diabo tenta roubar seu descanso, perturbando seus sonhos com pesadelos, confusão e imagens que causam angústia. Ele sabe que Deus fala durante o sono. Mas hoje você vai tomar de volta o território do seu sono. Você pode perguntar, mas como saber se um sonho veio de Deus? A resposta está na intimidade e no discernimento. O Espírito de Deus não traz confusão. Ele não contradiz a palavra. Se o sonho vem carregado de propósito, se traz paz ao coração e te conduz à santidade e à revelação, há grandes chances de que seja uma mensagem do céu. Muitas vezes, os sonhos são respostas de orações. Você ora fervorosamente antes de dormir, e Deus responde enquanto você dorme, selando a instrução na sua alma. O sono consagrado é uma plataforma de revelações. Talvez a resposta que você tanto busca esteja prestes a ser entregue enquanto você repousa hoje. Você precisa santificar o seu descanso. Isso significa orar, pedir para que o Espírito Santo governe seus pensamentos e rejeitar influências tóxicas antes de deitar. Se esta palavra acalmou a sua alma e te deu um momento de alívio, não deixe este porto seguro. Inscreva-se agora para garantir que você continue recebendo o sustento e a direção espiritual sempre que a vida te cansar. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de almas que buscam a paz em Cristo. Outra arma poderosa contra a insônia e o desespero noturno é o cântico, o louvor no escuro. Quem já sofreu sabe, as noites se tornam mais longas quando a dor se instala. Mas o rei Davi, em meio à perseguição e à solidão em cavernas, transformou suas noites em cânticos. No Salmo 42:8, ele declara: "Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e à noite estará comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida." Perceba, à noite, quando tudo escurece, o Senhor envia um cântico. Essa é uma melodia espiritual que nasce da alma em oração, uma forma de se manter vivo. O louvor na noite escura não muda só o ambiente, muda você. Quando você canta no meio da dor, está dizendo ao inferno: "Minha fé não depende das circunstâncias." Está dizendo à sua alma: "Espere em Deus, pois ainda o louvarei." O cântico noturno é um tipo de guerra espiritual. É a forma mais bela de resistência contra a opressão. Louve mesmo que seja um gemido. Cante baixinho, cante em lágrimas, mas não se cale. O louvor quebra correntes invisíveis e muda a frequência da alma. Ele traz à memória quem Deus é e quem você é nele. Hoje, ao deitar, faça diferente. Em vez de deixar a mente te dominar, deixe uma canção te conduzir ao descanso. Transforme seu quarto em um santuário, e você verá que o inimigo não resiste à adoração sincera. Se você quer restaurar a linguagem dos sonhos e do louvor em sua vida espiritual, comente agora: "Senhor, consagro meus sonhos e minha noite a Ti." Essa declaração é um ato profético. É como marcar seu território, dizendo: "Meu sono é lugar de revelação, não de opressão." Lembre-se de dar o like para que essa palavra alcance quem precisa. Para muitos, este canal é a Igreja da Madrugada, a voz amiga na solidão. Se você sente que precisa de uma cobertura espiritual constante e um discipulado no silêncio, clique no botão de inscrição agora. Junte-se à nossa família para que possamos caminhar juntos na paz de Cristo. A arma mais poderosa que o céu nos deu para enfrentar as trevas é a palavra viva. Você já deitou com medo? Medo do amanhã, medo de enfermidades, medo da violência ou de simplesmente fechar os olhos e não acordar. Esses medos são mais comuns do que parecem e são profundamente espirituais. É por isso que o Salmo 91 se tornou, ao longo dos séculos, um refúgio noturno para milhões.
Esse salmo não é apenas uma oração, é uma declaração de guerra espiritual, uma cobertura divina, um manto invisível de proteção que transforma quartos em fortalezas e travesseiros em altares. O verso central já nos diz tudo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Descansar à sombra do Onipotente. Isso significa que, mesmo nas trevas da noite, mesmo em meio às sombras do medo e da dúvida, há uma sombra maior, que é a de Deus. Essa sombra não é a ausência de luz, mas a presença protetora do Altíssimo. Você pode dormir tranquilo porque há alguém de guarda. Você pode fechar os olhos porque o céu está de vigília por você. No verso 5, o Salmo diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O espanto noturno representa tudo aquilo que perturba seu sono: as opressões espirituais, os ataques emocionais, os pensamentos sombrios que surgem quando tudo está escuro e silencioso. Mas o Senhor está dizendo: você não precisa temer, porque Ele já estabeleceu sobre você um escudo. Milhares já testemunharam livramentos profundos ao orar o Salmo 91 antes de dormir. Ele funciona como uma blindagem da alma. Você o recita não como um ritual, mas como uma entrega, uma fé viva, uma invocação da presença daquele que nunca falha. E veja o que o versículo 11 promete: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você consegue imaginar isso? Enquanto você dorme, anjos recebem ordens diretas de Deus para te guardar. Eles estão ao redor do seu leito. Eles bloqueiam os ataques do inimigo. Eles sustentam seu espírito quando o corpo repousa. Essa é a realidade invisível que o Salmo 91 revela. Você não vai dormir com medo, vai dormir com a certeza de que há um acampamento celestial ao seu redor e nenhuma arma forjada contra você prosperará. E para selar essa proteção, você precisa se revestir da armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Você já percebeu como as batalhas espirituais parecem se intensificar à noite? Pensamentos perturbadores, ataques na mente, sensações estranhas, lembranças dolorosas que voltam com força. Tudo isso não é apenas psicológico, é espiritual. O apóstolo Paulo nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Efésios 6, 11 e 12. A noite é território espiritual, e é por isso que você não pode dormir desarmado. Você precisa vestir-se espiritualmente antes de deitar, cinturão da verdade. Antes de dormir, confesse seus medos, não esconda nada de Deus. A verdade liberta. Couraça da justiça, durma com a consciência limpa. Se há algo a confessar ou perdão a liberar, faça-o. A justiça de Cristo te cobre. Capacete da salvação, proteja a sua mente. Lembre-se, você foi salvo, remido. O sono do salvo é seguro e restaurador. Escudo da fé, levante o escudo, declare em voz alta: nada pode me atingir, porque confio no Senhor. A fé apaga os dardos inflamados do maligno. Espada do Espírito, a palavra de Deus declare versículos em voz alta. A palavra é uma espada afiada e os demônios recuam diante dela. Quantas noites você já entrou desarmado, com pensamentos dispersos, ansioso, distraído? É por isso que muitos acordam mais cansados do que quando deitaram. Mas hoje você pode mudar isso. Você pode declarar guerra ao inimigo sem medo, porque você tem a armadura de Deus. Comente agora com autoridade espiritual: hoje eu durmo revestido com a armadura de Deus. Este comentário é uma declaração espiritual. Você está avisando ao mundo invisível: esta noite sou território protegido pelo céu. Se esta palavra te acalmou, considere também compartilhar este vídeo com 3 pessoas que você sabe que precisam se sentir seguras hoje. A verdadeira paz que cura a ansiedade em 3 minutos de oração é uma paz trinitária. Não é apenas uma ideia, mas a própria essência de Deus que se derrama sobre você. Precisamos entender como a Santíssima Trindade opera no seu sono e no seu descanso. O Pai Eterno é a fonte de toda segurança. Ele é o provedor, o sustentador. A ansiedade é, em sua raiz, uma desconfiança na provisão do Pai. É o medo de que algo vai faltar, que o amanhã trará uma dor insuportável, que Deus não está no controle das finanças, da saúde, ou dos relacionamentos. Mas a voz do Pai, ecoando do céu, nos diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Essa palavra é um convite radical para vivermos no compartimento de um dia de cada vez.
O Pai te sustenta hoje, e te sustentará amanhã. É por isso que você não precisa carregar o peso de 24 horas extras que ainda não existem. A insônia surge quando tentamos previver as dificuldades do futuro. Tentamos lutar as batalhas de amanhã na escuridão da noite. Mas Deus não te deu graça para a provação de amanhã. Ele só te dá graça para a provação de hoje. Quando você se deita ansioso, você está tentando roubar a graça de amanhã. Mas o Pai, em sua infinita sabedoria, ensina a seus filhos a disciplina do descanso. Ele te convida a confiar no seu manto protetor e a liberar o futuro nas suas mãos soberanas. Ele não dorme, ele não se distrai. O Pai já organizou o seu amanhã, e você só precisa acordar para viver a provisão que ele já preparou. O Filho, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a paz. Ele é o nosso Shalom, paz, vivo. A ansiedade também tem relação com a culpa, com os erros do passado que a mente insiste em reviver na hora do descanso. Mas em Jesus, encontramos o perdão completo. Ele levou nossas dores, nossas culpas, e a condenação na cruz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. Isso significa que a paz que você busca não é algo que você precisa conquistar com esforços ou rituais. Ela é um dom que Jesus já pagou por você. Se o seu coração está pesado e a insônia vem da consciência do pecado ou de feridas não saradas, olhe para a cruz. Ali está a paz. Se a sua paz foi roubada pela raiva, pela mágoa, ou pela falta de perdão a alguém, então Jesus te convida a liberar o perdão, assim, se liberar. Muitas vezes, só conseguimos dormir quando paramos de condenar os outros, principalmente, quando paramos de nos condenar. O perdão é a porta de saída da prisão da ansiedade. Quando você perdoa e se perdoa, você fecha a porta da mágoa, silencia a voz da condenação, assim, abre a janela para o descanso de Cristo. O Espírito Santo é o nosso consolador e acalmador. Ele opera a calma dentro do caos. Ele é a presença de Deus em você. Quando você deita e sente o peito apertar, o Espírito Santo te convida a respirar e a sentir a suavidade da sua presença. Ele está dentro de você, e o seu fruto é a paz. Gálatas 5:22. Você não precisa buscar a paz fora de si mesmo, você precisa ativar o Espírito que já habita em você. O Espírito Santo nos ensina a orar de forma silenciosa e profunda. Romanos 8:26-27 afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você nem precisa de palavras elaboradas para orar. Basta gemer, basta suspirar, basta silenciar e permitir que o Espírito Santo ore através de você. Essa oração pneumática, essa oração silenciosa do Espírito, é a que tem o poder de acalmar o coração e trazer a ordem divina à sua alma. É a entrega do seu cansaço à terceira pessoa da Trindade que te conduz ao descanso profundo e restaurador. Comente agora: Pai, Filho e Espírito Santo, eu aceito a paz que vem de vós. Esta é uma oração trinitária. É a sua alma se rendendo completamente à obra de Deus. Se você sente que a ansiedade está sufocando sua vida, envie este vídeo para um grupo de oração, para que a corrente de libertação se fortaleça. Entender a dimensão do descanso é fundamental para a vida madura de fé. Em um mundo que idolatra a agitação e a pressa, a Bíblia nos ensina que o descanso não é opcional, é sagrado. É o princípio do sábado, estabelecido por Deus desde a criação. Em Gênesis 2:2, lemos: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O próprio Deus descansou. Não porque ele estivesse exausto, pois o Todo-Poderoso não se esgota, mas ele descansou para nos ensinar. Ele estabeleceu um padrão: nós não fomos feitos para sermos escravos da produtividade. Fomos criados para viver, não apenas para fazer. A falta de descanso que nos rouba o sono é, muitas vezes, o fruto de uma vida desconectada desse princípio divino. Vivemos dias em que descansar virou sinônimo de fraqueza, e nos cobramos para correr, entregar, provar e vencer. Quando deitamos, nosso corpo para, mas a alma continua correndo. Mas Jesus se apresentou como o Senhor do sábado, dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Deus criou o descanso por sua causa, porque ele sabia que o seu corpo teria limites, que a sua mente precisaria de paz e que a sua alma exigiria uma pausa. O descanso no sábado não era apenas um dia de folga, era a lembrança da libertação da escravidão no Egito. Você entende? Descansar é um ato de liberdade. É como dizer: eu não sou mais escravo da ansiedade, do controle, da exigência alheia. Muitos hoje vivem como escravos modernos,
acorrentados aos próprios pensamentos. Mas Jesus te chama para um novo tipo de sábado, um descanso que começa por dentro, que é espiritual. Em Hebreus 4:9, está escrito: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Há um lugar de descanso que não é físico, é eterno, é em Cristo. Quando você entra nesse sábado espiritual, até o seu sono muda. Você não dorme mais tentando fugir, você dorme porque está livre. Livre para confiar, livre para parar, livre para ser cuidado. O Senhor te convida a parar de lutar com suas próprias mãos. Ele te convida a descansar nele. Outra prática essencial para curar a alma ansiosa é a entrega total através do perdão. Você já deitou com o coração pesado por causa de mágoas? Já tentou dormir revivendo traições, frustrações e feridas que insistem em não cicatrizar? O ressentimento prende a alma. A raiva adormecida se transforma em ansiedade. A ferida não tratada se manifesta como opressão durante o sono. Jesus foi claro: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Jesus liga a oração ao perdão. Não adianta orar antes de dormir se você carrega mágoa no coração. Não adianta pedir paz se você está segurando uma guerra dentro da alma. O perdão é uma libertação dupla. Liberta quem você perdoa e liberta você. Perdoar não é esquecer, é deixar de carregar. É dizer: isso não vai mais dominar meus pensamentos. Eu solto, eu libero, eu entrego a ti. Quando isso acontece, o sono vem, porque o perdão abre espaço para a paz. A mágoa ocupa lugar demais, rouba energia, rouba foco, mais cruelmente, rouba seu descanso. O perdão não começa com o sentimento, começa com a decisão. Você decide perdoar e o Espírito Santo cura o resto. Hoje, antes de deitar, feche os olhos e fale os nomes. Entregue cada mágoa ao Senhor. Diga: Pai, está doendo, mas eu libero. Não vou mais carregar isso para o travesseiro. Quero dormir leve, quero dormir limpo, quero dormir livre. Comente agora com fé e rendição: hoje eu entro no descanso do Senhor e escolho perdoar. Este comentário é um ato de rendição. É como largar as ferramentas da ansiedade e dizer: Jesus toma o controle. Se você ainda não é inscrito neste canal, essa é a hora de firmar sua decisão, plantando sua alma neste solo fértil de ensino e oração. Em meio à noite escura, muitos de nós clamamos por uma resposta, por uma voz que rompa o silêncio. Mas existem noites em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, chora, clama, e nenhuma resposta vem, nenhum sinal, nenhuma visão. Só o silêncio. Um silêncio que aperta o peito, que parece abandono. Você já se perguntou: Deus, onde estás? Por que não responde? Será que me ouve? Você não está sozinho. O rei Davi, no Salmo 22:2, gritou: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me respondes, e de noite, e não tenho sossego. E, mesmo assim, logo depois, ele disse: contudo, tu és santo. A fé verdadeira aprende a confiar mesmo quando Deus se cala, porque o silêncio dele nunca é ausência. É um processo. É um tempo de escuta. É um teste de maturidade espiritual. No silêncio, Deus trabalha. No silêncio, Ele cava mais fundo. No silêncio, Ele fortalece a raiz da sua fé. Assim como uma árvore que não cresce no barulho, mas na profundidade da terra, sua fé também se aprofunda quando Deus parece distante. O profeta Isaías nos lembra: verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45:15. Deus às vezes se esconde, não para nos punir, mas para nos atrair, para nos fazer buscar com mais intensidade, para nos fazer amadurecer. O silêncio de Deus não é o fim da história, é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Quando Deus está em silêncio, Ele está confiando em você, confiando que você vai continuar buscando, confiando que sua fé não depende de sensações, mas de convicção. Foi no silêncio que Samuel ouviu o chamado. Foi no silêncio da noite que Deus apareceu a Salomão. Deus fala assim, até no silêncio. Hoje, se você está enfrentando uma noite escura sem resposta, isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está construindo algo maior. Ele não age para impressionar, Ele age para transformar. E quando Ele falar, fará sentido cada lágrima, cada espera, cada madrugada. A quietude interior é o portal para o espírito. Há um tipo de barulho que não vem de fora, vem de dentro. A mente acelerada, o coração inquieto, os pensamentos que se atropelam.
Tudo isso pode transformar até mesmo o ambiente mais silencioso em um campo de guerra interior. Mas Deus se revela na quietude. Ele não compete com o ruído. Ele espera o silêncio. Lembre-se do profeta Elias, 1 Reis 19. Depois do forte vento, do terremoto e do fogo, Deus se manifestou em uma voz mansa e delicada, um sussurro suave. Isso nos ensina que a presença de Deus não precisa de espetáculo, ela precisa de espaço. E esse espaço só é aberto quando nos calamos por dentro. A maioria das pessoas ora, mas não escuta. Fala com Deus, mas não dá tempo para que ele responda. O Salmo 46:10 declara: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é mais do que parar o corpo. É acalmar a mente. É desacelerar o espírito. É fazer silêncio até que o coração perceba a presença dele. Essa quietude pode ser a resposta para suas noites agitadas. Tente simplesmente ficar em silêncio com Deus antes de dormir, sem pedir, sem questionar, apenas estar. Essa postura atrai a presença dele, desmonta os ataques da ansiedade e abre a janela da revelação. Deus ainda fala, mas só os que sabem silenciar conseguem ouvir o seu sussurro. Comente agora com fé e paciência: mesmo em silêncio, eu confio em ti, Senhor. Este comentário é uma resposta à noite escura. É como acender uma vela no escuro e dizer: eu ainda creio. Se você sente que este vídeo te deu a força para atravessar a noite, dê o seu like e ajude-nos a levar esta mensagem a mais almas em busca de paz. A paz que o mundo não pode dar é a paz de Cristo, e ela é o resultado de uma verdade que transforma o choro em esperança. Você já foi dormir chorando, com o coração rasgado, sem forças para orar, com os olhos ardendo de tanto derramar lágrimas? Se este é o seu caso, há uma promessa eterna esperando por você no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não é uma poesia, é um decreto do céu. Deus não disse que o choro seria eterno. Ele disse que tem limite. Ele disse que acaba. Ele disse que amanhã traz algo novo. O choro pode vir sim, ele é humano, ele é necessário. Jesus chorou. Mas o que Deus quer que você entenda hoje é que a noite do choro não define a sua história. Ela é apenas uma parte, um capítulo. Porque o que vem depois da noite é amanhã. E com ela, vem a alegria enviada pelo próprio Espírito de Deus. Essa alegria chega de mansinho, como a luz do sol. Ela não ignora a dor, ela a transforma. O Senhor tem o poder de trocar a vestimenta do luto pela túnica do louvor, de transformar cinzas em beleza. Mas você precisa suportar a noite. Você precisa continuar confiando, mesmo chorando. Precisa continuar crendo, mesmo sem entender. Não desista agora. Não feche os olhos em desespero. Feche com fé. Durma acreditando. Amanhã não será igual a hoje, porque o Senhor está preparando uma nova estação para a sua vida. O milagre da paz em 3 atos de entrega. Chegamos ao ponto crucial deste encontro, onde ativaremos a promessa do título, a cura da sua ansiedade em 3 minutos de oração. Não é uma contagem de tempo, mas um ato de fé concentrado. Convido você agora a silenciar o mundo exterior e interior. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente por 3 vezes, soltando todo o peso do seu dia. Primeiro minuto, entrega do passado e presente, o perdão. Pense em tudo que te tirou a paz hoje. A palavra dura que você recebeu ou disse. A mágoa que você guardou. O erro que você cometeu. O ressentimento que te prende. Na presença de Jesus, que te perdoa na cruz, liberamos o perdão. Diga em seu coração: Senhor, eu solto toda mágoa e toda culpa. Eu perdoo quem me feriu e me perdoo pelos meus erros. O castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. Eu recebo a sua paz e sou livre. Segundo minuto, entrega do amanhã, a confiança no Pai. Pense nas suas maiores ansiedades. As contas que precisam ser pagas. O diagnóstico que te assusta. O futuro incerto dos seus filhos. O peso do amanhã que insiste em te acordar. Entregue esses fardos ao Pai. Diga em seu espírito: Pai eterno, Tu és o meu provedor. Eu não vou tentar previver o amanhã. Eu te entrego o que não posso controlar. Nas tuas mãos, eu deposito o meu futuro, a minha saúde e a minha família. Eu confio no teu sábado, eu descanso na tua soberania. Terceiro minuto, entrega da alma, o descanso. Agora, em silêncio, receba a paz que excede todo o entendimento. Sinta o Espírito Santo acampando ao seu redor. Convide o Mestre, que dormia na tempestade, para repousar no barco da sua alma. Diga com a fé de Jesus na cruz:
Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito e o meu corpo. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu me fazes repousar seguro. Amém. Se você chegou até aqui, você é especial. Você é dos poucos que buscam a verdade até o fim. O milagre não foi em 3 minutos de mágica, mas em 3 atos de fé concentrada. Comente abaixo: eu dormirei com a paz de Cristo. Essa frase é o sinal de que você não desistiu. Ela me permite reconhecer quem valoriza esta jornada espiritual. E agora, se esta palavra tocou sua alma, há um último ato de amor que você deve cumprir: compartilhe este vídeo. A palavra de Deus não é para ser escondida. Você tem nas mãos um conteúdo que pode levar alívio, consolo e paz para alguém que hoje vai dormir em lágrimas. Não compartilhar seria egoísmo. Compartilhar é evangelizar com um clique. E se você não é inscrito, a verdade é que você está se alimentando, mas não está se comprometendo com este porto seguro. Inscreva-se agora e ative o sino. É um ato de fé. É dizer: eu quero crescer e estar debaixo dessa cobertura espiritual. Continue conosco, porque o Espírito Santo tem muito mais a revelar. Durma em paz, porque o Rei está no controle. A sua vitória está garantida, basta descansar nele. Para aprofundarmos a paz que acabamos de receber e selar o seu descanso, precisamos agora cultivar uma disciplina espiritual que é o maior antídoto contra a ansiedade: a gratidão ativa. A ansiedade próspera no vácuo da incerteza, na falta, no medo do que pode faltar. A gratidão, por outro lado, foca-se no que já foi provido, no que já é abundante, no que Deus já fez e está fazendo. O apóstolo Paulo nos deu a fórmula perfeita em Filipenses 4, 6, 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba a ordem: primeiro a oração, a súplica, com ações de graças. A paz só vem depois que a gratidão é ativada. É como se a gratidão fosse a chave que destrava o cofre da paz de Deus. Antes de dormir, a ansiedade tenta nos listar tudo que deu errado, tudo que falta, tudo que pode acontecer de mal. Hoje, você vai interromper essa voz e substituí-la pela voz do Espírito Santo, que te convida à lembrança. Comece a listar as bênçãos. Não as grandes bênçãos, o milagre que ainda não veio, mas as pequenas misericórdias de hoje. O ar que você respirou, o alimento que te sustentou, a água que te refrescou, a oportunidade de estar aqui ouvindo esta palavra. A gratidão é um exercício de fé no presente. É reconhecer que, apesar de tudo, Deus ainda é bom e sua fidelidade se renova a cada manhã. A gratidão tem o poder de reprogramar o seu cérebro e a sua alma. O cérebro ansioso é hiperativo, constantemente procurando ameaças. O espírito grato é humilde, reconhecendo a dependência de Deus. Quando você agradece, você está dizendo: eu não sou autossuficiente, dependo de ti. E porque tu me sustentaste até aqui, não vou temer o amanhã. É impossível ser grato e ansioso ao mesmo tempo. Uma atitude anula a outra. Agradecer antes de dormir é o último ato de fé que você pode realizar. É fechar os olhos dizendo: tudo está bem porque Deus é bom. Além da gratidão, precisamos da santificação do ambiente. O seu quarto, o seu leito, o seu travesseiro, tudo isso é território espiritual que precisa estar sob a cobertura de Deus. A batalha contra o espanto noturno muitas vezes começa com a limpeza espiritual do espaço. O inimigo de Deus tenta usar objetos, energias e influências que você permitiu entrar em sua casa e em seu quarto, para roubar sua paz. Hoje, em oração, você vai invocar o sangue de Jesus sobre o seu quarto. Diga com autoridade: em nome de Jesus Cristo, todo espírito de insônia, opressão, medo, pesadelos e confusão é expulso deste ambiente. O sangue de Jesus cobre esta cama, este travesseiro e este quarto. Este lugar é um santuário do Espírito Santo, um lugar de descanso e de paz de Deus. Esta é uma oração poderosa de libertação. Você não pode dormir em um ambiente contaminado, você tem autoridade para purificá-lo. Não se trata de superstição, mas de autoridade espiritual que lhe foi dada pelo batismo. Reivindique o seu espaço. A sua cama deve ser um lugar de refúgio, não de tormento. Antes de deitar, você pode até mesmo tocar em sua cama e declarar: este é o meu altar de descanso. Aqui eu serei renovado. Aqui o Senhor me guardará. A atitude de fé transforma objetos simples em instrumentos de bênção. Você está selando seu repouso com o poder da palavra. Para completar a sua jornada rumo ao sono profundo,
vamos fazer uma meditação guiada de entrega silenciosa. Repousando na cama ou na cadeira, volte a fechar os olhos, respire fundo 3 vezes e sinta a presença do Espírito Santo. Entregando os pesos específicos: peso da saúde. Se você tem dor, doença ou medo de enfermidade, entregue agora. Imagine Jesus tocando o local da dor. Diga: Senhor, eu entrego o meu corpo nas tuas mãos. Eu creio na tua cura, mas eu te entrego a ansiedade da espera. Meu descanso está em ti, e não na ausência da dor. Peso das finanças. Se o dinheiro, o trabalho ou as dívidas estão tirando seu sono, entregue agora. Lembre-se que Deus é o seu pastor e nada lhe faltará. Salmo 23. Diga: Pai, eu entrego as minhas finanças e o meu amanhã. Eu creio na tua provisão sobrenatural. Eu sou mais precioso do que os pardais e os lírios, e tu cuidas de mim. Peso dos relacionamentos. Se há brigas, distâncias, mágoas familiares ou conjugais, entregue agora. Diga: Jesus, eu te entrego esta pessoa, esta situação. Eu libero o perdão e peço que a tua paz governe. Eu não vou perder meu sono pela dor que eu já entreguei a ti. Permaneça nesse silêncio de entrega. Permita que a quietude do Espírito Santo preencha cada espaço da sua alma. Seu descanso está garantido. Comente agora: minha alma está quieta em Deus, pois Ele é a minha paz. Este é o seu último ato de rendição desta noite. Se este conteúdo está sendo um milagre na sua vida, compartilhe agora e nos ajude a manter esta corrente de oração e fé acesa. O descanso que cura a ansiedade e as dores da alma tem um significado ainda mais profundo para nós, que buscamos a maturidade da fé. É o conceito do sono como símbolo da esperança eterna. A Bíblia, em sua profunda sabedoria, frequentemente usa o sono como metáfora para a morte, mas não a morte como fim, e sim como uma transição, um repouso temporário na certeza da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer com Jesus os que nele dormem. Para quem está em Cristo, a morte não é um ponto final. É apenas um sono, um descanso à espera do toque final do Criador, o chamado eterno da ressurreição. Essa verdade sublime traz consolo profundo para quem sofre com a dor do luto, mais importante, traz uma chave espiritual para quem teme o escuro e a incerteza. O sono, quando consagrado, torna-se um ensaio da eternidade, uma preparação para o dia em que o cansaço, a dor, o medo e a ansiedade não existirão mais. Apocalipse 21h04 nos dá essa promessa sublime: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Você entende o que está sendo construído aqui? Cada vez que você dorme em paz, mesmo no meio do caos, cada vez que você repousa a cabeça confiando que o Senhor está no controle, você está experimentando um vislumbre do que será o descanso eterno com Cristo. O inimigo tenta roubar o seu descanso, porque ele sabe que o sono também é um símbolo da sua confiança na eternidade. Se você consegue dormir hoje, confiando que vai acordar amanhã, então você também pode viver confiando que, quando fechar os olhos para sempre, acordará para a glória com Cristo. Essa fé transforma o medo da noite em adoração. Transforma o silêncio da madrugada em esperança viva. Transforma cada suspiro antes de dormir em um ato de fé no Deus da eternidade. E para finalizar a sua jornada de libertação da ansiedade, vamos reforçar a última e mais simples, porém mais poderosa, prática: o hábito da jaculatória noturna. A jaculatória é uma oração curta, simples e fervorosa, que se repete como um suspiro do coração, perfeita para silenciar a mente que não para. Os monges e os doutores da Igreja Católica usavam a jaculatória como uma forma de oração incessante. É o que você usa quando está exausto demais para formular frases completas, quando as palavras fugiram, mas o coração ainda clama. A sua jaculatória desta noite será: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em ti eu durmo e descanso. Repita esta frase suavemente, em seu coração, enquanto se deita. Use-a para preencher o vazio que a ansiedade tenta ocupar. Deixe que o ritmo dessa oração acalme sua respiração e tranquilize seu espírito. Você não precisa se concentrar na frase em si, mas no significado dela. É uma entrega total de sua debilidade: tem piedade de mim, e uma declaração de refúgio: em ti eu durmo e descanso. Se a ansiedade retornar, a raiva tentar te despertar ou o medo bater à sua porta, volte à sua jaculatória: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em ti eu durmo e descanso.
Permita que essa oração se torne o seu último pensamento consciente. Deixe-te conduzir suavemente ao sono, sabendo que você está entregue nos braços daquele que venceu o mundo e acalmou a tempestade. Comente agora com esperança viva: meu descanso está em ti, hoje e por toda a eternidade. Este comentário é uma âncora espiritual. Você está firmando sua alma na rocha, que é Cristo. Durma em paz, porque a eternidade já começou em seu coração, e o sono agora é símbolo de fé, de promessa, de céu. Aprofundando a compreensão do descanso espiritual na vida adulta, precisamos abordar o valor da humildade no repouso. A maturidade traz a dura lição de que não somos invencíveis nem onipotentes. Para muitos de nós, a insônia é apenas o sintoma físico de uma luta espiritual contra a soberba do controle. A humildade no repouso significa aceitar que, durante as 8 horas de sono, o mundo não vai parar, o problema não vai se resolver sozinho por nossa vigília, e, mais crucialmente, que Deus não precisa da nossa ajuda para governar o universo. São José Maria Escrivá, na tradição da fé, nos lembrava que a santidade não consiste em fazer muitas coisas, mas em fazer com amor a vontade de Deus. Se a vontade de Deus para você agora é o descanso, a sua maior santidade é se entregar a esse repouso com fé. Tentar se manter acordado por ansiedade é, no fundo, uma forma de soberba, de querer assumir o lugar de Deus. Lembre-se da história de Marta e Maria, Lucas 10, 38-42. Marta estava ansiosa e perturbada por muitas coisas, apressada, ativa, produtiva. Maria estava sentada aos pés de Jesus, em quietude e escuta. Jesus não condenou o serviço de Marta, mas corrigiu sua ansiedade. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Essa coisa necessária era a escuta contemplativa, a quietude da alma. A ansiedade é a Marta da sua alma, sempre correndo e produzindo ruído. O descanso, a entrega, é a Maria que se senta aos pés de Jesus. Hoje, o Mestre te convida a escolher a melhor parte, a parte que não lhe será tirada, que é a sua presença, a sua paz. Quando você deita e sua mente começa a listar todas as suas pendências, você está sendo a Marta ansiosa. A prática da humildade no repouso é interromper essa lista e dizer: minhas tarefas e preocupações já foram entregues ao Senhor. Agora, eu escolho sentar-me aos seus pés e descansar na sua suficiência. Essa quietude, essa simplicidade na oração e no deitar, é a marca da alma madura. Não precisamos de fórmulas complexas para dormir. Precisamos de uma rendição simples. Prática da humildade no repouso. Ao se deitar, realize um ato de despojamento. Imagine que você está tirando um casaco pesado. Despoje-se da sua responsabilidade. Entregue o controle sobre o resultado das suas lutas. O resultado pertence a Deus. Despoje-se da sua opinião. Pare de tentar entender ou julgar as ações alheias ou o silêncio de Deus. Sua mente não precisa estar certa, ela precisa estar em paz. Despoje-se da sua memória. Entregue os fantasmas do passado que tentam te acusar. O sangue de Jesus te lavou. Quando estiver completamente despojado na humildade do seu leito, você estará pronto para o sono da Maria, o sono daquele que confia que fez tudo o que podia e agora permite que Deus faça o resto. Comente agora: eu escolho a melhor parte, a quietude do Senhor. Esta é a sua declaração de humildade e rendição. Se esta palavra te libertou do peso do controle, compartilhe esta mensagem com quem está carregando fardos desnecessários. Durma como um filho que confia plenamente em seu pai. O último nível do descanso espiritual que buscamos, o que sela a cura da ansiedade, é a espera vigilante. É um paradoxo da fé: você descansa, mas, ao mesmo tempo, vigia o seu coração para não cair na distração ou no desespero. Não é a vigilância da ansiedade, que se mantém acordada tentando controlar, mas a vigilância da esperança, que dorme esperando a manifestação da glória de Deus. O profeta Isaías nos ensinou: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 42.31. A espera, no sentido bíblico, não é passividade, é uma confiança ativa de que Deus está operando. E essa confiança é a fonte da renovação de forças, que acontece justamente durante o repouso. O seu sono hoje não é apenas um ato de fé, é um ato de renovação profética. Enquanto você dorme, sua alma, em repouso, está sendo energizada para a jornada de amanhã. É por isso que você não acordará mais cansado do que deitou. Você acordará como a águia, que sobe nas correntes de ar sem bater as asas, utilizando a força que o vento já lhe oferece. Da mesma forma,
Deus está preparando as correntes de sua graça para que amanhã você possa correr e não se cansar. A ansiedade tenta nos convencer de que, se não estivermos ativos 24 horas por dia, seremos deixados para trás. Mas a verdade é que o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama, Salmo 1:2. O sono é uma dádiva, um sinal de que você é amado e sustentado, independentemente do seu esforço. A oração do selamento: feche os olhos pela última vez, sinta-se na presença de Jesus. Vamos selar cada palavra, cada promessa, cada ensinamento em sua alma, para que esta paz permaneça com você até o amanhecer. Eu selo meu coração com a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Eu selo minha mente com a verdade de Deus, repelindo todo medo e toda opressão noturna. Eu selo meu corpo com o sangue de Jesus, recebendo cura e descanso restaurador. Eu selo meu espírito com a esperança da eternidade, aguardando o despertar para a glória. Eu descanso na certeza de que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e me livra. Durma em paz, filho, amado, do Senhor. O Mestre está no barco e ele já decretou: passemos para o outro lado. Comente a sua última declaração de esperança antes de se entregar ao sono: eu durmo em ti, acordo renovado. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para que o seu despertar seja acompanhado pela palavra de Deus. Que a bênção e a paz do Senhor repousem sobre você. Amém. A jornada que fizemos nos conduziu ao ponto de nos entregarmos ao sono. Mas a fé madura, aquela que floresce entre os 35 e 70 anos ou mais, exige que olhemos para a relação entre o sono e o propósito de vida. Muitos dos nossos medos noturnos se devem à sensação de vazio, de propósito perdido ou de caminhos que se fecharam. Quando a alma não tem um sentido elevado, ela se torna um terreno fértil para a ansiedade. O sono, neste contexto, não é apenas repouso, é uma parada para recalibrar o seu GPS espiritual. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério e seus milagres mais intensos, retirava-se para orar em lugares desertos, frequentemente durante a noite, Marcos 1:35. Esses momentos de descanso e silêncio não eram vazios, eram um momento em que ele reafirmava sua identidade e seu propósito junto ao Pai. Ele recarregava a sua humanidade na presença divina. O que o seu propósito de vida tem a ver com o seu sono? Tudo. Se você está acordado na ansiedade, é porque talvez sua alma esteja sentindo que o seu fazer está desconectado do seu ser. A prática do propósito no sono: reafirme sua identidade. Antes de fechar os olhos, lembre-se de quem você é em Cristo. Você é filho, amado, perdoado, redimido, herdeiro, da vida eterna. Sua identidade não está em seu trabalho, em seus erros passados ou em sua saúde atual. Reafirme sua missão diária. Seu propósito não é grandioso e distante. É simples e imediato: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Durma sabendo que a sua missão de amanhã será amar, servir e confiar. Use a cruz como seu centro. O centro do seu propósito é o sacrifício de Jesus. Tudo o que você faz, faz para a glória dele. Coloque a cruz no centro do seu quarto espiritual. A cruz é o único lugar onde a fraqueza encontra força, e o propósito perdido encontra o sentido eterno. O Espírito Santo está te convidando a não apenas dormir, mas a descansar no propósito. Você foi criado por amor, para amar e para a vida eterna. Essa é a verdade que silencia todo o barulho da ansiedade e do medo do futuro. Hoje, durma como alguém que tem um propósito elevado e uma identidade inabalável. Durma como alguém que sabe que, mesmo no repouso, Deus está te preparando para a glória de amanhã. Comente uma última vez, selando o seu propósito: sou filho, amado, e meu propósito é descansar no Senhor. Chegamos ao porto. Depois de navegarmos pelas águas agitadas da ansiedade e da insônia, sua alma encontra agora o seu refúgio. Este é o momento de ancorar. Lembre-se, este canal é o seu porto seguro. Sempre que as tempestades voltarem a rugir, quando a ansiedade tentar roubar a sua madrugada, volte para esta presença, volte para esta palavra. A chave que você ativou hoje, a entrega total, está em suas mãos. Use-a sempre que o medo bater à porta. A paz não é a ausência de tempestade, mas a certeza de que o capitão está no seu barco. E ele está dizendo: aquietai-vos. Eu sou Deus. Que o Espírito Santo seja o vento suave que embala o seu sono. Que os anjos do Senhor acampem em guarda, formando um círculo de luz ao redor do seu leito, repelindo toda perturbação. Que cada respiração seja um ato de confiança e cada pulsação, um lembrete do amor incondicional de Deus por você. Você não está sozinho. Você está em paz.
Você está em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a paz que não tem fim. Durma bem. Descanse na graça. Amém. 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 Amém.